Tava começando a imaginar por conta da arma. Não vi a arma ali, vi minha mão está toda ensangrentada nesse momento. Minha esposa tá caída lá atrás, a arma não tá no cofre. Começou a cair a ficha do que tinha acontecido. Considerando a decisão soberana dos senhores jurados, condeno o acusado Carlos Eduardo Carneiro Ferreira Filho, 14 anos de reclusão, em segunda fase, havendo o reconhecimento de 2 qualificadoras, mas somente uma delas funcionando para qualificar o delito, que foi o motivo fútil, agrava a pena em 2 anos, resultando em uma reprimenda de 16 anos de reclusão. 7 anos. E hoje a gente tem essa vitória. Não vou ter minha irmã de volta, né? Mas ele vai pagar o que ele fez. Justiça! Depois de 16 horas de julgamento, o réu Carlos Eduardo Carneiro Ferreira Filho foi condenado a 16 anos de prisão, como vocês viram agora o pronunciamento da juíza pela morte da professora Priscila Vanessa Lins Mendonça, 35 anos, quando foi assassinada. O crime aconteceu em 2016, no bairro Mussumagro, aqui em João Pessoa. Na época, minha gente, Carlos Eduardo, que era casado com Priscila, tinha esse relacionamento há 11 anos, afirmou que Priscila Vanessa havia tirado a própria vida, ou seja, dado um tiro contra a própria cabeça. Tese que a defesa de Carlos sustentou até o fim do julgamento. Inclusive, disse que ela, a Priscila Vanessa, estava sofrendo de depressão. Mas, após várias perícias, a investigação concluiu que se tratava, sim, de um crime de homicídio e não suicídio, e apontou Carlos Eduardo como o principal suspeito do assassinato. Os detalhes sobre a condenação e também toda essa história, né, essa tragédia na vida dessa família, você vê agora na reportagem do Jonas Batista. Na tela. Um julgamento que demorou 7 anos para acontecer, teve a duração de aproximadamente 16 horas e no final de tudo, o réu Carlos Eduardo Ferreira Filho foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. E já saiu aqui do Tribunal do Júri direto para uma penitenciária como determina a lei. E o que foi que aconteceu? Ele foi condenado, sendo responsabilizado pela morte da companheira dele, Priscila Vanessa Lins Mendonça, uma nutricionista que foi encontrada morta no quintal da casa dela aos 35 anos de idade. Os dois viveram aproximadamente 10 anos. De acordo com o inquérito policial, Priscila e Eduardo moravam numa casa no bairro do Mussumagro. E na madrugada do dia 18 de julho do ano de 2016, Eduardo estava dormindo quando ouviu barulhos. Saiu para ver o que estava acontecendo e acabou encontrando a companheira caída no quintal de casa com um tiro no ouvido. Na época, de acordo com o inquérito, ele argumentou que ela tinha se suicidado. Inclusive, ligou, pediu ajuda, fez todo o contato com a família dizendo que ela tinha se suicidado dando um tiro no ouvido, usando inclusive uma arma que era dele, porque ele era atirador, praticava tiros. Só que, quando foi feita a perícia do local, os peritos não encontraram indícios que são comuns em cenas onde a pessoa se suicida. E o que é que acontece? O Carlos Eduardo acabou preso no velório da companheira. Passou 1 ano e 8 meses preso, depois a prisão foi relaxada porque ele tinha bons antecedentes e ele passou a acompanhar o andamento do inquérito em liberdade. Durante o julgamento, a acusação pediu a condenação do réu, alegando que ele tinha matado a companheira por motivos fúteis, que não havia razão para que ele tirasse a vida dela, inclusive usando a arma e simulando toda uma situação. No final de tudo, a promotoria ficou satisfeita com o resultado. De acordo com a prova dos autos, outro não poderia ser o resultado, senão um decreto condenatório. Já saiu daqui preso, porque agora se decreta em decisão do Tribunal do Júri a prisão imediata. Ele estava solto, mas a ele foi negado o direito de apelar em liberdade, então ele já sai daqui preso. Esse foi um julgamento todo em cima de provas técnicas? Basicamente, sim. Porém, tinha outras provas que nós contextualizamos aliado à prova técnica.
A defesa segurou a tese de que teria sido um suicídio. Durante o seu depoimento, o Carlos Eduardo falou durante muito tempo, durante o interrogatório, e segurou o que ele disse, que ela tinha se suicidado naquela madrugada. Já Acontecido com sabia ela. o que era que tinha acontecido com ela? Não, tava começando a imaginar por conta da arma. Não vi a arma ali, vi minha mão está toda ensanguentada nesse momento. Minha esposa está caída lá atrás, a arma não está no cofre. Começou a cair a ficha do que tinha acontecido. Mas o argumento não foi aceito e ele acabou sendo condenado a 16 anos de prisão. Mas a defesa disse que vai recorrer dessa decisão. Entendemos que foi uma condenação injusta, né, como nós viemos defendendo desde o início. As provas técnicas elas foram claras nesse sentido. Inclusive, a nossa tese foi confirmada pelos próprios jurados que abriram, né, inclusive um objeto que nós mencionamos o tempo inteiro. Mas equívocos acontecem, errar é humano e espero que o Tribunal de Justiça e a segunda instância eles revejam essa decisão, né, determinando a substituição do réu a um novo julgamento. O corpo de jurados foi formado por 7 mulheres. Um julgamento longo, com direito à réplica, tréplica e tudo mais. Ao final, eles se reuniram, responderam os quesitos e decidiram pela condenação de Carlos Eduardo. Se exigiria do réu uma outra conduta. Afinal de contas, ele premeditou a ação delituosa, armando-se e efetuando disparo contra a cabeça da vítima, sem que essa tivesse qualquer chance de defesa. Considerando a decisão soberana dos senhores jurados, com fundamento no artigo 387 e 492, inciso 1, ambos do Código de Processo Penal, julgo procedente a pretensão punitiva exposta na denúncia e condeno o acusado Carlos Eduardo Carneiro Ferreira Filho, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja 14 anos de reclusão, em segunda fase, havendo o reconhecimento de 2 qualificadoras, mas somente uma delas funcionando para qualificar o delito, que foi o motivo fútil, agrava a pena em 2 anos, resultando em uma reprimenda de 16 anos de reclusão, a qual, na ausência de outras atenuantes, agravantes, causa de diminuição ou aumento de pena, tornam-a definitiva. Depois da condenação, uma coisa que chamou a atenção, o contraste de uma situação vivida dentro do tribunal do júri. Primeiro, a família do Eduardo, a mãe dele, abraçada com ele, chorando pela condenação do filho. E na outra ponta, a família de Priscila Vanessa, comemorando a condenação dele. 7 anos. E hoje a gente tem essa vitória. Não vou ter minha irmã de volta, né? Mas ele vai pagar o que ele fez. São 2 famílias destruídas, né? Foi o que o Jonas trouxe na reportagem agora no finalzinho. 2 famílias destruídas, né? A dele, que sofre agora pela condenação, vai cumprir, né, esses 16 anos. E é o que a família espera da Priscila Vanessa e, do outro lado, a família da vítima comemorando a condenação. 2 famílias destruídas, essa é a verdade. Agora, 7 anos esperando por esse julgamento. Imagina o sofrimento durante todo esse tempo da família da Priscila Vanessa. 7 anos. Esse julgamento já tinha sido cancelado ou com a data alterada 3 vezes. A última foi agora em agosto e dessa vez aconteceu e saiu a condenação do Carlos Eduardo. 16 anos de prisão. Segundo o próprio advogado dele de defesa, vai recorrer para tentar realizar um outro julgamento. Agora são